Nós vamos falar hoje, pessoal, uma entrevista muito bacana. A gente vai falar de agronomia. Agronomia é esse curso, é mais um dos cursos da EMES. E é um curso muito gostoso esse, da gente poder falar. A gente vai falar de plantas, vamos falar desse agro nosso, que o agro, vocês sabem, não para, né? E o que movimenta o Brasil é o agronegócio. Esse agro que nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que cresce dia após dia, esse agro que movimenta Três Lagoas e toda a nossa região. E nós temos aí a grata satisfação de ter um curso superior, né? Um engenheiro agrônomo, já sai aí com a formação de engenheiro agrônomo aqui da EMES. E agora eu vou conversar com o professor que está representando o curso aqui de agronomia, professor Jefferson Antony Gabriel de Oliveira. Bom dia, professor. Obrigado por tirar um tempinho na sua agenda e vir bater um papo com a gente. Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Professor, o agro não para, né? Não, graças a Deus não para. Uma profissão muito bonita, que tem por missão aí colocar alimento no mundo, né? Então não para e nem pode parar. Bacana, mais de 10 turmas formadas ali na EMES, no curso de agronomia. Eu estou errado quando eu chamo de engenheiro agrônomo? Está correto? Somos engenheiros. Engenheiro agrônomo, né? Isso. Bom, o curso surgiu na EMES, depois com o tempo já foi criando aí grandes e boas parcerias, né? Colocando muita gente no mercado. Eu lembro de uma boa parceria que vocês tinham ali com a turma do Cinturão Verde, sim, né? Também. Conta um pouco para a gente como é que participavam os acadêmicos ali e depois vocês conseguiram levar o pessoal do campo para dentro da universidade. Exatamente. O curso de agronomia, graças a Deus, a gente sempre teve uma ligação muito bacana com o meio em volta, né? Com o pessoal que está em torno da faculdade, com os parceiros, os projetos dentro dos assentamentos. E o projeto junto com o pessoal do Cinturão Verde foi mais uma dessas iniciativas que a gente teve, que na verdade é um compartilhamento de conhecimentos, né? Então o acadêmico, né, o aluno da agronomia, ele trabalhava junto com os produtores no desenvolvimento de sistemas de produção agroecológicos. Então a gente ajudava aquelas famílias que tinham uma renda baixa, através de uma horta e da implantação de hortas, a ter uma diversificação de renda, produzirem o próprio alimento também de qualidade, e através dessa produção, o excedente, eles comercializavam. Então, durante acho que quase 2 anos, a gente teve a grata satisfação de desenvolver ali com o pessoal do Cinturão Verde bastante plantação de horta, e foi evoluindo a produção e a comercialização, até que num determinado momento a gente viu a necessidade de ajudá-los até um pouco mais com essa questão da comercialização. E nisso hoje a EMES abre as portas praticamente todas as quartas-feiras para uma feirinha agroecológica que a gente tem dentro da EMES. Ela é aberta não só para os acadêmicos, para os professores, mas para toda a comunidade. Fica aqui o convite, né, já fazendo o convite para que vão lá conhecer um pouquinho da produção do pessoal, e até caldo de cana dentro da faculdade a gente colocou, então sim, eu tive o prazer de fazer uma entrevista lá com alguns desses produtores do Cinturão Verde. Inclusive até tem alguns que comer algumas coisinhas que eles produzem lá, que é diferenciado, né? Sim, sim. A gente chegou numa casa, não me lembro o nome da pessoa, e lá a gente viu que tinha um sistema de horta também, naquele sistema... Mandala, né? Sistema agroflorestal também. Isso. E aqueles corredores assim que aproveitam todos, né? Aproveita sim, tudo ali. A intenção do curso de agronomia é formar um acadêmico que ele consiga trabalhar desde as grandes áreas do agronegócio. Hoje a silvicultura, por exemplo, no nosso estado é uma grande carreira. Uhum. O setor de grãos tem crescido enormemente também no estado. Se a gente for comparar nos últimos anos o quanto a questão dos grãos, né, produção de milho, até mesmo de soja tem aumentado. Mas também capacitar o aluno para trabalhar com um pequeno produtor, agricultura familiar, para que ela use mais eficientemente a propriedade. Então, cada palmo de terra que ela consiga tirar dali um alimento. E aí você tem tecnologias, né, para implementar. O sistema agroflorestal, por exemplo, é um sistema que a gente consegue trabalhar culturas perenes, banana, mamão, culturas que produzem frutas, que a gente precisa bastante, consorciada com hortaliças. Então o produtor ele tem uma diversidade de renda muito grande. Então o nosso acadêmico que participou do projeto e que também participa de outras inúmeras visitas técnicas que a gente tem, que por exemplo usa a fazenda escola que a gente tem também, ele sai formado justamente com essa visão multidimensionar de trabalhar, ou poder trabalhar com grandes culturas hoje e também poder trabalhar com extensão rural, com agricultura familiar.
Bom, a gente já falou aqui sobre a feirinha, já falou sobre a Fazenda Escola. Eu quero mandar aqui um grande abraço também para a professora Luziane, que está nos acompanhando. Sim. Né? E a professora lembra que realmente o curso de agronomia tem um destaque especial entre tantos cursos que nós temos na EMES, por conta inclusive das parcerias, inclusive uma parceria com a Embrapa, né? Sim. E também tem uma doação do capim e o açu. Capim-açu. Capim-açu, professor. Explica pra gente o que é essa doação do capim-açu. Não, vamos lá. Um outro projeto muito bonito que a gente teve. A Embrapa ela é referência no Brasil e no mundo de pesquisa na área da agronomia, na área agrícola, né? Sim. E os produtores de leite, a produção de pecuária, ela passa por um período, né, de entre-safra de pastagem muito crítico, né? A período de seca mesmo, onde a oferta de pasto ela diminui. Então, o que a Embrapa fez? Ela, nas pesquisas de melhoramento, ela desenvolveu uma variedade do capim-elefante, que a gente está acostumado, o napier, que a maioria dos produtores conhece. Napier, O napier, que é também um nome comercial, né? Mas a Embrapa desenvolveu um que chama BRS Capiaçu, que é uma variedade que ela tem uma produtividade gigantesca para silagem, ela pode ser fornecida diretamente ao coxo. E o que o curso de agronomia fez? Isso tem um tempinho, quando foi feito logo a divulgação do material genético, né? Os nossos produtores aqui da região não tinham acesso a esse material, essa planta. Então, o que a agronomia fez? Ela recebeu dessa parceria algumas mudas dessa planta, a gente propagou ela, multiplicou ela dentro da EMES e depois fez a distribuição dessas mudas gratuitamente para as famílias da região. Então, de uma maneira direta, a gente transferiu, né, essa tecnologia, ajudou a Embrapa a transferir essa tecnologia para chegar no produtor familiar, para chegar nos pequenos produtores, onde eles puderam multiplicar, desenvolver o capiaçu como uma fonte de alimentação animal no período de entre-safra, né? Nesse período que a gente não tem tanta oferta de pastagem. Uma parceria muito bacana. O engenheiro agrônomo, ele tem que estar muito atualizado com relação à economia rural, à sociologia rural. Ele realmente tem que estar assim, sempre atento à questão climática, né, Sim, professor? Com certeza. E a gente está passando aí por essa COP29, que já é uma preparação para a COP30, né, que vai ser aqui no Brasil. E como isso interfere no agro, no nosso agro do Brasil, né, uma conferência como essa? Olha, é de suma importância uma conferência como essa. Se a gente for pegar a agricultura brasileira, a gente tem visto nos últimos anos o quanto a gente é impactado pelas mudanças climáticas. Independente da cultura, seja um pequeno produtor, seja um grande produtor, as mudanças climáticas ela muda o seu jeito de produzir, ela muda o seu jeito de colher, ela interfere de maneira geral. Então a COP29, assim como a COP30, ela assume um papel importante porque o Brasil é protagonista nesse processo de tentar frear essas mudanças, diminuir a emissão de gases carbônicos para poder diminuir o efeito estufa. Então o Brasil ele tem um papel predominante nisso. E para nós que somos do agro, assume ainda mais importância porque nós dependemos, como todos os outros, mas nós dependemos muito da temperatura, da chuva, de todos esses fatores que interferem na planta do mesmo jeito com a falta de adubo, do mesmo jeito com o manejo de solo inadequado. Então, o profissional de agronomia hoje, que ele tem que se destacar, ele não pode se ficar fechadinho na caixinha dele, ele tem que ver o que está acontecendo no mundo. O que a gente faz aqui dá reflexo em outros lugares. Então, trabalhar bem a agricultura, trabalhar bem os sistemas de produção que a gente tem no nosso país, e ouvindo, estando atento com o que acontece no mundo é de fundamental importância. Bom, a gente sabe que o profissional formado em agronomia, ele sai como engenheiro agrônomo, ele está atuando em várias áreas, agricultura, agroindústria, pesquisa, consultoria, extensão rural, desenvolvimento de políticas agrícolas e gestão ambiental. Essa gestão ambiental que é tão falada aqui na nossa região, né, professor? Não, com certeza. O engenheiro agrônomo, ele tem um papel de acompanhar a produção o tempo todo e principalmente hoje mudou um pouquinho que não é mais só olhar para a produção especificamente. Não é produzir por produzir. É como que eu consigo gerar alimento hoje, garantindo que as futuras gerações também consigam gerar seu próprio alimento. Então a gente tem essa demanda da questão ambiental intrínseca dentro do curso. Se o profissional que se forma, o engenheiro agrônomo que se forma hoje, ele não souber lidar
com as questões ambientais. Estou pulverizando, estou usando um produto químico. Qual que é a maneira adequada de utilizar esse insumo químico? Qual que é a devolução da embalagem que eu comprei? Qual que é o processo? Respeitar os limites da utilização, porque você tem um tempo de carência de determinado produto. Então, essa questão da gestão ambiental, essa questão do acompanhamento da produção, essa questão de ver o impacto que você causa na sua propriedade, no seu município, na sua região, ela faz parte do papel do engenheiro agrônomo, né? Então a gente tem essa missão de não só produzir hoje, mas produzir garantindo que as futuras gerações também consigam produzir. Bom, o nosso estado de Mato Grosso do Sul, a gente pode falar isso em 10, 12 anos, a gente podia dividir o nosso estado, a parte do sul do estado, com a parte lá do agro, dos produtores de soja, de milho. Aí depois aqui surgiu na região de Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Costa Rica também, esse tipo, né, de produção de soja, milho, o algodão surgiu para cá também. Hoje o nosso estado ele perdeu um pouco dessa referência porque a gente está vendo o eucalipto em toda a região do estado de Mato Grosso do Sul. E existe essa preocupação. Será que todas as nossas outras diversidades dentro do agro vai acabar por conta do eucalipto? Ou realmente essa coisa do eucalipto sempre produzir de 7 em 7 anos? Como é que fica isso na visão do engenheiro agrônomo hoje, professor? Olha, uma excelente pergunta, Paulo, porque assim, a gente ouve muito falar isso, só que a gente não busca informações para validar. A gente escuta e, nossa, é verdade, só vejo eucalipto. A grande questão é a gente entender onde estão hoje essa cultura do eucalipto está implantada. Se a gente pegar os números de produção de grãos que você citou e comparar com os últimos 10 anos, a gente aumentou a produção de grãos, a gente praticamente dobrou a quantidade. Não perdemos, né? Não, a gente dobrou a área de produção de grãos. Se a gente for pegar a diversidade produtiva, tirando uma única área, que eu vou falar já, todas as outras a gente teve aumento de área. Todas as outras, a olericultura, a fruticultura, a citricultura está entrando no nosso estado, a cultura da laranja, né, vai explodir aqui também. Na região de Cidrolândia já temos, né? Exato. O governador teve lá, inclusive, semana passada. Exatamente. Então, assim, a diversidade produzida no nosso estado tem aumentado. A silvicultura é a mais pungente, tem aumentado grandemente os números. Só que o detalhe, qual que é a área que ela tirou? Foi de pastagens degradadas. Então, o nosso estado, anteriormente, a gente tinha uma área muito grande de pecuária. Se você for pegar a área trabalhada com pecuária nos últimos anos, ela caiu. Então, você fala assim, então está faltando carne, está faltando produto da pecuária? Não, a produção da pecuária aumentou. Mas como é que eu diminuo a área e aumento a produção? Porque é aquilo que a gente comenta. As áreas que a gente tinha eram mal utilizadas. Eram pastagens degradadas, que não tinham uma rentabilidade para o produtor. Então, a cultura do eucalipto, a silvicultura, a cultura do grão, acabou que indiretamente ela forçou a dar uma selecionada na área de quem trabalha com pecuária. O produtor que realmente quer ganhar dinheiro com pecuária, que se tecnifica, ele ficou e está ganhando dinheiro. E está ganhando dinheiro nessa área. Agora, aquele que tinha fazenda, que não cuidava do animal, deixava às vezes animais morrerem de fome, que a gente tinha muita foto, muita imagem disso passando, ele acaba, por não ter tanto trabalho, ele arrenda para o eucalipto. E está certo também. Você não consegue fazer uma pecuária adequada, vai tirar renda de outro lado. Então assim, Paulo, o nosso estado ele desenvolveu na agricultura de uma maneira muito bacana e está favorecendo justamente a cadeia produtiva. Então o profissional de agronomia hoje, ele pode trabalhar com grãos no sul do estado, você comentou muito bem, pode trabalhar na silvicultura hoje que demanda muita mão de obra, e é uma carreira muito bonita, muito bacana mesmo. Mas o eucalipto ele tem crescido, mas principalmente em áreas de pastagem degradada, onde a gente não tinha produção de alimento especificamente falando. Bom, eu vou aproveitar, professor, já que você está falando dessa questão de área degradada, eucalipto também, aproveitar como profissional da área. Como é que o senhor avalia? É um mito ou não essa questão do eucalipto causar a seca dos lagos, dos rios? Vamos lá, a cultura do eucalipto, ela, assim como outras culturas, ela demanda de água para produção. Se eu tiver uma cultura, por exemplo, um plantio de batata na região, um plantio de soja, ela vai demandar uma quantidade de água. O eucalipto não é diferente. É uma planta que também demanda uma quantidade de água para produzir.
A grande questão, Paulo, é que a gente também teve esse aumento de área justamente com as mudanças climáticas que a gente está tendo no período, né? Então a gente está passando por um processo de mudança climática que você comentou, até é motivo hoje de reuniões de Organizações Unidas para ver essa questão, que coincidiram com esse período. Então assim, a cultura do eucalipto, ela é manejada, ela é trabalhada, a produção dela é de 6 a 7 anos e é replantada novamente. Se ela secasse o solo, a gente não ia ter nenhuma produção de eucalipto durando tanto tempo como a gente tem nas áreas. Então, assim, a gente tem o eucalipto hoje favorecendo a evapotranspiração, fazendo com que essa água ela cicle no ciclo normal dela cada vez mais. Então, assim, ela não seca os rios, ela não seca o nosso solo, né? A gente tem uma diferença do uso desse solo de uma maneira mais diferente hoje. Como comentei, geralmente é de uma área mais degradada. Então, você acaba tendo um impacto nesse sentido. Mas nada que seja só culpa do eucalipto. Acho que as mudanças climáticas que a gente está tendo na região, e principalmente do manejo que a gente tem da agricultura, ela afeta bastante também. Bom, e essas mudanças climáticas, a gente está sentindo na pele isso daí e também na saúde, né, do ser humano. Agora imagina os animais e a própria produção agrícola também, o que não está passando, né? Porque antigamente os produtores rurais e também os pecuaristas sabiam como fazer o manejo, porque olha, a lua, tinha a história da lua, a história da chuva, é o mês de janeiro, as águas de março, né? Hoje está totalmente diferente, né, professor? Hoje o profissional de agronomia tem que estar antenado na meteorologia para poder prestar a assessoria correta, né, para quem ele trabalha. Com certeza, e principalmente ele tem que estar antenado, Paulo, assim, em quais as tecnologias, e quando eu falo tecnologia, não é só um trator, porque hoje até trator sem operador a gente tem trator hoje que ele é operado por celular, é trator operado por tablet, não precisa nem do tratorista até mais. Isso também? Opa, hoje tem um trator desse tipo. Não estou falando só, mas por exemplo, uma tecnologia... Eu achei que tinha só aqueles modernos, já com ar-condicionado, joystick para comandar. Depois eu mostro um videozinho aqui, o trator que não vai nem uma pessoa nele. Você pelo celular, você faz o agro ele trabalhar para você. E o agro é pop mesmo, né? Só que, por exemplo, isso é uma tecnologia de milhões, que é para uma grande área de produção de grãos. Mas uma tecnologia, por exemplo, que a gente precisa na nossa região, nosso solo daqui é muito arenoso. É uma área que se chover e der um sol muito quente depois, ele seca muito rápido. Então, uma tecnologia é cobrir solo. Então, você ter solo exposto hoje é um prejuízo. Então, uma tecnologia é você ter, por exemplo, a utilização de plantas de cobertura, o sistema plantio direto de trabalhar. Então, para pequenas propriedades, a implantação de um sistema florestal, que você tem uma produção diversificada de frutas, hortaliças, você trabalhar para que esse solo ele tenha um manejo de uma maneira de fertilidade a médio e longo prazo também. Então hoje o profissional de agronomia, ele tem que estar atento à tecnologia, sim, mas a tecnologia é adaptada para o grande produtor, para o agronegócio que é significativo para a gente, mas também é adaptado para um pequeno produtor, como você comentou, para uma agricultura familiar. Porque, por exemplo, você falou da chuva. Realmente a gente tem uma dificuldade muito grande, porque de repente vem um veranico em dezembro que a gente não esperava, é 15 dias sem chuva. Então a chuva que cair, eu tenho que fazer ela ficar no solo por mais tempo. Como? Cobrindo esse solo, deixando ele coberto, porque daí o sol vai pegar em cima dessa palhada, essa planta seca lá, e não vai tirar a umidade desse solo. Então assim, hoje o dia a dia não para. O agrônomo tem que ficar atento com o que está saindo, às questões climáticas, se vai chover, se não vai, mas adaptar o seu sistema para que o seu sistema seja resiliente. O que é isso? Eu tive um impacto, mas o meu sistema continua produzindo depois, ele consegue se restaurar mais rapidamente. Bacana. Pessoal, em outro programa, nós vamos mostrar para vocês aqui como é que é feito esse manejo dessa horta, desse plantio, e é jogada uma palha em cima de proteção. A gente vai mostrar isso num outro programa, a gente vai dar um pulinho lá na Escola Fazenda da EMS, e a gente vai fazer 2 matérias lá com 2 cursos, que é o Medicina Veterinária e também Agronomia, né, que a gente vai mostrar todo esse material que o professor faz por lá, e dia de campo também, né? Sim. Vocês promoveram recentemente aí, né? No semestre passado, no comecinho do ano, a gente teve uma primeira mostra técnica de trabalhos científicos desenvolvidos. Os nossos alunos, eles fazem trabalho na Fazenda Escola.
E o que a gente promoveu, né? O professor já dá tanta aula, já fica tanto na frente, a gente propôs que os alunos apresentassem, que eles fossem o protagonista da pesquisa. Então a gente fez 4 estações, convidou empresas parceiras do curso para estar junto com esses alunos. Então, por exemplo, teve aluno que fez um trabalho de pesquisa com adubação e pastagem na fazenda escola. A empresa que tem os adubos estava do lado. Então o aluno teve a oportunidade de falar, ó, eu usei o produto, está aqui, deu resultado. A empresa já fala do aluno, como foi importante a parceria com o aluno. Então foi um dia de campo muito bacana. A gente teve várias famílias passando por lá, crianças participando. A questão da meliponicultura, a cultura da abelha sem ferrão. Isso, a gente está vendo muito isso agora. Exato, a gente teve um stand só para divulgação. O nosso acadêmico, né, abriu uma caixa de meliponicultura lá, as pessoas, as crianças puderam ver a rainha andando por lá. A sensação é fantástica. Bacana. E os alunos depois falaram, professor, como é bom a gente poder transmitir, compartilhar o conhecimento que a gente está aprendendo aqui em sala de aula e utilizando a estrutura da Fazenda Escola, que tem nos ajudado bastante. Perfeito, pessoal. Mais um curso que a EMES apresenta para vocês. Olha, a gente tem aí, ia ser uns 2 programas só para a gente falar de agronomia. Olha que bacana esse curso. E você, está interessado em conhecer? Procura onde, professor? Pode procurar a gente na faculdade lá, as portas estão sempre abertas. Tem o e-mail da agronomia também, agronomia@emes.edu.br. E no site da EMES... Tem um Instagram também? Tem o Instagram. Lá tem fotos desse evento que você comentou. Pessoal, aproveitando aqui, já que você deu a liberdade, vamos divulgar agronomia_EMES. O nosso Instagram tem divulgado bastante o curso, todas as atividades práticas, as aulas práticas, os laboratórios. Não posso deixar de comentar os diversos laboratórios que a gente tem na instituição, na parte de sementes, na parte de solos, as aulas de morfologia. Então, um curso muito prático, graças a Deus, e que a gente tem utilizado bastante o Instagram para divulgar. Então, aquele que tem interesse em conhecer um pouquinho mais do curso, pode me procurar lá na faculdade, pode assistir uma aula comigo, a gente faz um tour pela faculdade e pode acessar tanto o Instagram da agronomia, o Instagram da OEMS oficial também, e nos procurar por lá. Tá joia, Paulo? Professor, obrigado pela sua presença aqui, engrandeceu realmente o nosso trabalho aqui, o nosso programa hoje. Estamos aí de portas abertas e nós vamos lá. E no ano que vem, pode contar comigo, eu quero até um chapeuzinho daquele que eu achei bem bacana o chapeuzinho. Não, o seu chapéu tá bom? Guardado. Obrigado.